Hoje nós vamos falar da capoeira. Capoeira, essa luta brasileira. A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança e cultura popular, música e brincadeira. A capoeira se caracteriza por ter movimentos rápidos e complexos, onde são utilizados os pés, as mãos e elementos ginásticos acrobáticos. E a capoeira diferencia das outras lutas por ser acompanhada de música. Agora vamos conhecer um pouquinho da história da capoeira. A história da capoeira, ela começa no século XVI, na época que o Brasil era colônia de Portugal, e a sua mão de obra era praticamente toda escrava. E esses escravos, na maioria, eram oriundos da África, e eles vinham para o Brasil para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, nas lavouras de café, na mineração e em outros serviços. Quando os negros chegaram ao Brasil, eles perceberam a necessidade de desenvolver forma de proteção contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros, porque eles sofriam bastante castigos por parte dos feitores, dos capitães do mato, dos próprios senhores de engenho. Do princípio, a capoeira era tida apenas como uma prática corporal por parte dos escravizados, com o intuito de se socializarem, de se conhecerem, porque na verdade eles vinham de várias partes da África, celebrando e mantendo as suas tradições culturais. Eles praticavam muitas danças. Devido às condições desumanas em que viviam também, os escravos fugiam do aprisionamento das fazendas para as concentrações em pontos mais remotos. E esses assentamentos se chamavam quilombos. Nesses quilombos, além dos negros, encontravam-se também outras etnias indígenas e também pessoas que estavam fugindo das leis repressoras da sociedade da época. Mas os quilombos também, eles passaram a ser alvos constantes, dos portugueses que desejavam capturar os escravos fugitivos. E nesse contexto, a capoeira se desenvolveu como uma forma de defesa contra esses opressores. Desde o princípio, a capoeira sofreu com o preconceito. Os senhores do engenho os proibiam de praticar essa luta. E depois da abolição dos escravos, a capoeira sofreu um duro golpe, porque essas pessoas que foram libertadas da escravidão, eles foram para as cidades. Como eles não arrumavam um trabalho, essas pessoas ficavam na rua, Ficavam na rua, eles praticavam capoeira na rua, nas praças. Com o tempo, eles passaram a ser mal vistos pela sociedade da época e passaram a ser perseguidos. Foi até que em 1890, o Código Penal do Brasil, no seu artigo 402, ele proibia a prática da capoeira em ruas, em praças. Quem praticasse essa capoeira era preso, cumpria uma pena. Então, foi o duro golpe que a capoeira sofreu. E foi muito tempo depois, lá nos meados de 1937, que a capoeira deixou de ser considerada crime. Isso se deve também aos esforços de Mestre Bimba para afastar da marginalização da capoeira que ela tinha na sociedade. Essa luta começou a ser praticada em academia. E essa academia, ela foi fundada em 32. E ela só ganhou o alvará de funcionamento em 37. É quando o mestre Bimba fez uma apresentação para o então presidente da época, Getúlio Vargas. A partir daí que a capoeira ganhou o status de esporte no Brasil. Pronto.
Acho que ficou bem. Hoje nós vamos falar da capoeira. Capoeira, essa luta brasileira. A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. A capoeira se caracteriza por ter movimentos rápidos e complexos, onde são utilizados os pés, as mãos e elementos ginásticos-acrobáticos. E a capoeira diferencia das outras lutas por ser acompanhada de música. Agora vamos conhecer um pouquinho da história da capoeira. A história da capoeira, ela começa no século XVI, na época que o Brasil era colônia de Portugal, e a sua mão de obra era praticamente toda escrava. E esses escravos, na maioria, eram oriundos da África, e eles vinham para o Brasil para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, nas lavouras de café, na mineração e em outros serviços. Quando os negros chegaram ao Brasil, eles perceberam a necessidade de desenvolver forma de proteção contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros, porque eles sofriam bastante castigos por parte dos feitores, dos capitães do mato, dos próprios senhores de engenho. Do princípio, a capoeira era tida apenas como uma prática corporal por parte dos escravizados, com o intuito de se socializarem, de se conhecerem, porque na verdade eles vinham de várias partes da África, celebrando e mantendo as suas tradições culturais. Eles praticavam muitas danças. Devido às condições desumanas em que viviam também, os escravos fugiam do aprisionamento das fazendas para as concentrações em pontos mais remotos. E esses assentamentos se chamavam quilombos. Nesses quilombos, além dos negros, encontravam-se também outras etnias indígenas e também pessoas que estavam fugindo das leis repressoras da sociedade da época. Mas os quilombos também, eles passaram a ser alvos constantes, dos portugueses que desejavam capturar os escravos fugitivos. E nesse contexto, a capoeira se desenvolveu como uma forma de defesa contra esses opressores. Capoeira é a arte de fazer amizade. Somos cultura viva, né? Ela não é marginalizada, não é uma capoeira de vagabundo, não é uma capoeira discriminada porque veio de preto. Ela agrega todos, desde do menino pobre lá da periferia, até o cara que tiver pós-doutorado. E no ritual da roda, tudo isso é esquecido, porque é um momento mágico. A capoeira, ela é afro-brasileira, né? Ela tem influência de algumas lutas e danças africanas, mas o ideal de luta mesmo da capoeira é brasileiro, porque o negro, na condição de escravizado, precisou lutar pela sua liberdade. Então foi adaptando muitos golpes à sua condição de estar acorrentado ou amarrado para utilizar os pés para se defender. E o ideal da liberdade é muito vinculado à figura de zumbi. Como antigamente eles usavam isso, para se defender. E utilizava essa dança para quê? Para não mostrar que era luta. Quando o feitor chegava, o patrão chegava, o que é que vocês estão fazendo? Não, estamos dançando capoeira. Mas devido a isso aí, eles não sabendo que o negro, eles estavam se fortalecendo e treinando a capoeira,
como a capoeira, veio a capoeira primitiva, a capoeira de rua primeiro, né, que surgiu onde vários mestres de capoeira eles se desenvolveram. Então o Manuel do Rei Machado, o mestre Bimba, ele, devido chegando às grandes lutas, às artes aqui pelo Brasil, ele e a capoeira sendo perseguida, estando no Código Penal, né, o mestre Bimba ele cria a capoeira regional baiana, onde é a capoeira regional. Ele, na verdade, instituiu o nome Luta Regional Baiana, que depois foi popularizado como capoeira regional, porque a capoeira até então era proibida pelo Código Penal, então vigente, de 1890. E a capoeira só foi permitida depois da interferência de alguns capoeiristas, dentre eles o principal líder foi o mestre Bimba, que conseguiu o reconhecimento da capoeira enquanto esporte nacional através do presidente Getúlio Vargas. Existem diversos tipos de capoeira Angola, diferente da capoeira regional, que a capoeira regional existe um método que foi criado pelo mestre Bimba, como já foi dito. E a capoeira Angola, o principal expoente é mestre Pastinha, mas houveram outros mestres também. Mas basicamente a capoeira Angola, ela conserva mais a característica da capoeira primitiva. E a capoeira regional, mestre Bimba, pela necessidade de trabalhar a capoeira como esporte, incorporou muitos movimentos de expressões e lutas que existiam na época, hoje não existem mais. E a capoeira Angola se preocupou em manter muito a característica da capoeira primitiva, da capoeira mãe, que foi a capoeira que os escravos entregaram. E a capoeira Angola é mais mandingada, jogada, mas é perigosa também. Mas basicamente é formado por uma reunião de pessoas no formato de roda, onde tem uma figura sempre do mais antigo, o mestre mais antigo, e os instrumentos que formam a bateria, geralmente feito com birimbaus, atabaque, pandeiro, são os básicos. A capoeira Angola incorpora ainda outros instrumentos, como a gogô e o reco-reco. A capoeira regional, ela enxuga mais. Existe sim um grupo de capoeira Angola que só joga capoeira Angola, né? Mas a capoeira regional a gente sempre joga também, capoeira Angola e regional. Assim como o mestre Bimba, ele cria um toque, né, chamado banguela, onde o capoeirista ele pode descer e subir ao mesmo tempo. A capoeira regional ela é mais presente em todas as rodas, né? Eu creio, eu vejo isso, né, em todos os eventos, né? Não tem de distinguir, assim, de separar. Hoje, ela tem um papel difusor muito de educação social. Hoje, o esporte que mais se demonstra eficiente em termos de custo e benefício de resgate social, porque a capoeira ela tem um custo muito barato, ela precisa de um espaço público, os instrumentos são de fácil acesso. A capoeira hoje não é só um esporte, não é só a cultura. A capoeira me deu os meus melhores amigos. Hoje eu viajo através da capoeira, não só pela Bahia, por outros estados, tenho alunos fora do país. Então a capoeira hoje é responsável por muito da minha vida. Então chega a dizer que é a minha filosofia de vida. Não é religião, mas é a minha filosofia de vida. É a pura verdade. A capoeira ela é muito importante na vida do ser humano. De todos, não vou dizer assim especialmente o brasileiro, mas de todos os seres humanos. Que você tem que ouvir, não basta prestar atenção. É preciso você sentir. Se o velho mestre fala hoje, cedo ou tarde o aluno vai ouvir. Porque se ele não escutar, a vida na lição vai insistir. A capoeira te dá lições que você tem que ouvir. Não basta prestar
prestar atenção. É preciso você se enxergar.